E hoje, no nosso podcast aqui, nós estamos com a honrosa presença, no meu ver, de uma brilhante promotora de justiça, a doutora Camila Silva. É uma honra para a gente aqui, para mim e para o meu colega Marcelo Nobres, doutora, o meu nobre colega Vicentim, Luiz Gustavo. Muito bem-vindo. Eu brinco que é Guga, né? Às vezes eu chamo de Guga. Mas, doutora, compartilha para a gente aqui por que a senhora escolheu o ramo do direito, mais especificamente para ser promotora de justiça. Doutor Humberto, primeiro, queria agradecer o convite, né, de participar do podcast, doutor Humberto, doutor Vicentim, doutor Marcelo Nobres. Fico muito honrada, né, com a lembrança e obrigada pelas palavras. Né? E também retribuo, né? Tenho, acho que todos os senhores aqui como excelentes expoentes da advocacia na comarca de Cidade Ocidental, muito bem representando a classe. E é uma honra estar aqui, né? Com esse bate-papo, né? Espero que seja bem proveitoso. E vai ser. Vai ser. Então, respondendo à pergunta, eu sou de uma família de mãe e pai da área de direito, né? Meu pai já era advogado, né, foi procurador do município, né, atuou, né, na área jurídica há muito tempo. Minha mãe também tem a formação jurídica, né, atuou numa outra área, mas já vinha com essa formação jurídica desde sempre. Mas eu acho que o principal ponto que me levou para o direito é mais a afinidade, né, com a área de humanas, né? A área de humanas, eu gosto muito de história, sempre fui bem em português, nunca fui muito boa em exatas, né? Acho que por isso que, eu como a maioria... Comungamos dessa geografia, literatura. E essa parte da justiça é algo que sempre me atraiu muito, né? Do poder, né? E aí já entrando mais na parte do Ministério Público especificamente, né? Eu passei por várias áreas do direito. Então, durante a faculdade, eu estagiei no Judiciário, no Ministério Público, mas depois que eu me formei, eu tive a necessidade de conhecer como é atuar na iniciativa privada, como advogado, em outras empresas, né? Até, como eu mandei ali no meu currículo, eu atuei numa consultoria tributária, que é uma experiência mais na área empresarial, né? Que tinha muito contato, assim, com contábeis, administração, economia, com uma visão, assim, mais interdisciplinar. E eu senti essa necessidade, antes, né, de escolher, né, qual a área que eu vou seguir, ter essa vivência. Aí, depois dessa vivência, que hoje em dia, né, na minha atuação, foi muito proveitosa, especialmente ter essa noção, né, do lado empresarial, gerencial, tributário. Depois, né, eu voltei para a minha paixão, que sempre foi, sempre tive muita identificação com os direitos difusos, né, difusos e coletivos. Geralmente, quem vai para o Ministério Público tem uma identificação maior com a área criminal. A minha intenção, vontade, assim, identificação maior era com a área de difusos. A área do direito ambiental, a área do patrimônio público, da infância, né, e adolescência, né, uma atuação na área da tutela coletiva. Assim, essa foi sempre a minha admiração pelo Ministério Público. Né? E, claro, a área criminal, né, imprescindível. Mas foi essa área extrajudicial, digamos assim, que fez meus olhos brilharem, e por isso que eu saí da carreira na iniciativa privada e optei por me dedicar aos concursos, e felizmente deu certo, né? E aqui estamos já há 9 anos. Não, e é interessante porque eu vejo que a senhora atua com tanta dedicação, e a gente já tive a oportunidade de participar de audiências de instrução com a senhora. A gente vê que a senhora é combativa, assim, dá prazer para nós advogados. Eu acho que a senhora, na Cidade Ocidental, na região do entorno, é um ícone. Nossa, né? muito obrigada. Fico lisonjeada com tantos, né, bons colegas. Tanto os alunos que estagiam lá no Ministério Público. Né? E serve de inspiração até para alunos que têm essa vontade de fazer o concurso para o Ministério Público, a serem membros do MP. A gente vê falando. E aqui são professores universitários, né? O doutor Marcelo Nobres, o doutor Luiz Gustavo. A gente vê isso na faculdade, né? Acaba que os alunos acabam se inspirando em atuações como a da senhora também, né? Olha, que bacana, muito bom, né, saber disso. Né? Ficou muito honrada também com essa menção. Mas, com relação a essa atuação, né, mais né, diligente, né, a gente até estava comentando antes de começar, né, a gente atua muito no juizado especial criminal, né, uma das
atribuições da minha promotoria. E que, né, é os crimes de menor potencial ofensivo, né, em tese mais leve. Em tese, não, são criminalidade mais leve, né, contravenções penais, né. Mas eu penso assim, que nem por... não por ser criminalidade mais leve e menor potencial ofensivo, que não mereça, né, uma atuação diligente e uma atenção. Sim. Né, porque, muitas vezes, é a partir dessa criminalidade pequena, de uma perturbação de sossego, de uma ameaça, de uma confusão ali num condomínio, como, né, a realidade, né, do entorno aqui de Brasília, isso pode levar a uma escalada de violência que pode gerar um crime mais grave. Então, às vezes, se não... desdobram em crimes mais graves, eventualmente. Às vezes, num homicídio, né, hoje em dia, não sei, as pessoas estão, acho que, ficando cada vez mais intolerantes, então algo que é pequeno se transforma numa situação muito mais gravosa, e se não houver essa atuação, né, ali no básico, se não houver uma repressão efetiva, né, uma punição anterior dessa escalada de violência, pode gerar um prejuízo muito maior, né, para a sociedade. Mas em todas as áreas, doutor, eu acho que qualquer trabalho que a pessoa faça, assim, com diligência, com compromisso, com seriedade, né, qualquer trabalho deve ser feito dessa forma, né, independentemente da área, do direito ou não, né. E nesses casos, qual que é a maior dificuldade que a senhora vê no juizado, né? Porque a senhora falou aqui, é justamente a prevenção, porque às vezes o crime de menor potencial ofensivo, ele acaba prevenindo um crime de maior gravidade, né? E talvez, isso é uma cultura do brasileiro, a gente, né, estava comentando aqui, que as pessoas às vezes acham que não tem regra e que não tem punição. Aí quando chega no juizado que sofre a punição, é que elas veem que lá vai ter, né? A certeza da punição, eu acho que é uma das formas mais efetivas, assim, de diminuir a criminalidade, pelo menos uma tentativa. Se a pessoa tem a certeza de que vai ser processada e que vai ser punido, isso é uma forma que eu vejo eficiente, né? Agora, assim, a pessoa vai cometer um delito de menor potencial ofensivo. Vamos supor, sei lá, uma pichação, um crime ambiental pequeno, ou ameaça, ou usa um som alto. Isso aí não vai dar nada, isso aí não tem problema. E aí, o que a gente vê no dia a dia, que muitas vezes as pessoas dirigir sem carteira, dirigir né, sem carteira, causar perigo de dano, né, causar risco. Sem ter habilitação, né? Sem ter habilitação. Tem até uma outra contravenção penal, até assim, a lei de contravenções penais é cheia de curiosidades, né? Vários delitos que a gente nem, né, imagina que estão lá. Mas tem um delito especial que até vem sendo colocado na mídia, que é a questão daquela omissão de cautela na guarda de animais. Então, às vezes, a pessoa tem um animal perigoso, anda sem focinheira, sem coleira, e isso acaba gerando um dano numa pessoa. Teve, até na própria comarca, né, Cidade Ocidental, que não é o caso, acho que era o cachorro, acho que da própria dona, mas houve uma criança morreu, né, por um ataque por um cachorro. Verdade. Né? Então, assim, se tu vê no plano abstrato, é uma criminalidade, é uma contravenção penal, assim, de menos importância, digamos assim. Mas as consequências que isso pode gerar são muito graves, né? E tem até eu costumava falar muito com, né, o antigo coordenador dos TCOs lá de Cidade Ocidental, que ele era um entusiasta do Rudolph Giuliani, que era aquele prefeito de Nova York, que implementou a política, né, da tolerância mínima, né, das janelas quebradas. E ele dizia, na verdade, assim, a pessoa vai chegar ver uma casa abandonada, vai lá, tira uma pedra na vidraça, não aconteceu nada. Aí, no outro dia, vai lá, derruba a porta, não aconteceu nada. No outro dia, invade a casa. Então, assim, se não houver uma repressão desde o início, há, com certeza, uma escalada de violência, né, em todos os aspectos. E o Juizado Especial Criminal, acho que segue um pouco nessa ótica, né, das janelas quebradas, né? Vamos reprimir, né, a criminalidade pequena, para não chegar a essa escalada de violência de crimes mais graves. Sim. Verdade. Você quer fazer uma pergunta? E justamente, e até mesmo ele proporciona alguns mecanismos de autocomposição, né, que, de alguma forma, é uma forma de punir e educar. Sim. Né? Não sei se a senhora concorda. Com certeza, doutor. Até eu ia falar sobre isso. Na verdade, a punição, ela não necessariamente precisa vir de uma sentença condenatória. Né? A repressão, a criminalidade, não precisa vir de uma sentença. Hoje em dia, né, acho que é uma tendência mundial dos mecanismos autocompositivos. E acho que no Brasil isso surgiu no próprio Juizado Especial Criminal, com os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo também.
Então, são institutos despenalizadores, né, que, mediante, né, o cumprimento de certos requisitos, se evita o desgaste do processo, né, tanto, né, principalmente para o investigado, né, e, de outro lado, né, se obtém uma reparação ao crime mais rápida. Então, ao invés de ter todo o trâmite processual, cumprindo certos requisitos, já no início, no juizado, ao invés de já ter uma denúncia formalizada, já ter o processo, a pessoa é autuada por uma ameaça, digamos assim, já sai ali com a data da audiência que tem que comparecer no fórum. Exatamente. Comparece e, naquele momento, é feito um acordo. Sim. Né? Um acordo com o Ministério Público, cumpridas certas condições, você não vai ser punido. Né? Então, e essa é uma forma também de repressão, né? Não necessariamente de uma sentença condenatória, mas que, ao meu ver, né, é muito positiva e muito mais eficaz. É uma oportunidade, né? Como advogado, atuando nessas causas, o que a gente se depara muito é com aquela pergunta, né, daquele que está ali como réu, vamos dizer, ainda não é, na verdade, né? Como acusado ali, mas, doutor, eu não fiz nada, não, eu não tenho culpa, eu vou provar minha inocência, e às vezes não tem uma testemunha, não tem... E você tem que explicar, olha, isso aqui é como se fosse um ônibus que para uma vez só nesse ponto aqui, ou você pega, ou você não pega, e a oportunidade de se livrar dos efeitos, dos dobramentos, né, de uma ação penal, pelo amor de Deus. Então, tem que fazer esse trabalho, né, também com as pessoas para que elas entendam, compreendam a importância da oportunidade que estão tendo. Isso que você está falando, Centinho, acontece muito, porque chega na audiência preliminar e as pessoas querem discutir o mérito. Sim. Aí eu falo, meu amigo, você está sendo beneficiado, isso aqui é uma oportunidade, você não respondeu um processo, você ser condenado. Faz logo, porque isso aqui tá bom demais, viu? Não, com certeza. Todos, né, os benefícios, a transação penal, né, agora mais recentemente o ANPP e até o ANPC, né? Se depois a gente puder falar sobre isso. Sim. Mas é uma oportunidade assim, para evitar o desgaste, assim, de ter que, né, se arrastar toda a oitiva de testemunhas, né? Às vezes, né, um gasto financeiro, né, por parte do investigado com advogados e o desgaste mesmo, né, pessoal de responder a um processo. Mas eu costumo falar, quando a gente vai, né, em alguma audiência, a pessoa, né, fica assim indignada e fala assim, olha, assim, esses acordos é para beneficiar o senhor para não ter que, o senhor ou senhora, para não ter que responder a um processo. Mas, se o senhor quiser provar sua inocência, o senhor é inocente, esse acordo não é para um inocente. Exato. Né? Para uma pessoa, assim, que não fez nada, que está, enfim, foi acusada injustamente. O inocente, né, a pessoa que, né, convicta da sua inocência, ela não é obrigada a fazer esse acordo. Aí corre o risco do processo. Mas havendo, né, penso eu, uma possibilidade ali de condenação, é muito vantajoso. E muito. Muito vantajoso. O acordo, seja o acordo de não persecução penal, seja a transação, até mesmo o SUSIS, né? É uma coisa concreta. O segmento do processo é variável. Você pode ser absolvido, sim, mas você pode ser condenado. Exatamente. Né? Então, vai trocar o certo pelo duvidoso. E aqui a doutora falou uma coisa que eu achei interessante. Hoje, muita gente não sabe, mas também tem um acordo de não persecução cível, né? Isso. Que talvez a senhora podia falar um pouco para a gente sobre isso, até para as pessoas entenderem isso, nessa questão, Sim. né? O acordo de não persecução civil, acho que foi um dos últimos mecanismos autocompositivos introduzidos, né, formalmente no nosso sistema. Começou essa ideia, né, de autocomposição, de evitar o processo, a sentença, com o juizado, né, especial criminal, tem também na parte civil, né, mediação, arbitragem, né, mas especificamente na área criminal. Começou com os juizados, com a transação, a suspensão. Em 2019 veio o pacote anticrime, que introduziu o ANPP, que uma infinidade de crimes, acho que grande parte dos crimes são passíveis de fazer a ANPP, né, exceto crimes violentos, né, com grave ameaça. E agora, mais recentemente, em 2021, veio essa grande inovação, né, que é o acordo de não persecução civil, né, que é aplicado aos casos na tutela do patrimônio público, que é a minha outra atribuição, que antigamente, né, anteriormente era vedado. Né? Então, se chegava uma denúncia de corrupção ou de desvio de recursos ou, assim, de irregularidades administrativas no Ministério Público, né, cometidos por algum gestor público, e o Ministério Público não tinha nenhum mecanismo para fazer uma tratativa extrajudicial. Né? Tipo, olha,
vamos supor, por exemplo, a pessoa ocupa um cargo público, utilizou um veículo para fins particulares, né? Ou teve um dano, teve um desvio de recursos públicos não, né, relevante. E, muitas vezes, ou outro exemplo, a pessoa ocupa 2 cargos públicos, né, vedados, não cumpre toda a sua carga horária num determinado município, isso acaba gerando um prejuízo ao erário, né, porque ele é remunerado e não cumpre a sua, né, atribuição, mesmo ele consciente, enfim. Alguns exemplos mais simples, isso ao Ministério Público era vedado, né? Não existia nenhuma possibilidade de uma composição extrajudicial disso. E isso aí o que acarretava? Uma judicialização excessiva, né, de ações de improbidade. Aí agora, com essa inovação, né, em 2021, se criou o acordo de não persecução civil, que são casos, né, em que, claro, analisados, né, as devidas proporções, né, do caso, ninguém vai fazer um ANPC num desvio milionário, né, de recursos públicos. Mas desvios milionários, a realidade é pequena, né, dos municípios que a gente atua. São muitas irregularidades pequenas que podem ser sanadas de uma forma mais rápida. Então, agora existe a possibilidade, reconhecido o interesse público, né, na realização do acordo, de fazer esse acordo de não persecução civil, que nada mais é, né, do que um acordo com o Ministério Público, em que se tem uma imediatidade, né? Na verdade, o ressarcimento ao erário vai ser feito muito mais, de forma muito mais célere, né? Vai evitar toda a tramitação processual de uma ação, né, de improbidade administrativa e ganha dos 2 lados, né? Tanto a parte que está sendo investigada, porque evita o desgaste, muitas vezes até um desgaste político, né, de responder a uma ação judicial, né, por tanto tempo, e ganha a sociedade, porque aí tem o ressarcimento ao erário efetuado de uma forma muito mais célere. Para os senhores terem uma ideia, né, a gente comentava sobre isso, a média, né, de tramitação de processo de improbidade administrativa no estado de Goiás é de 10 anos. Né? Então, assim, é muito tempo que a pessoa fica respondendo, né, e o ilícito que não é reparado. Então, teve um dano ao patrimônio público há 15 anos atrás que ainda não foi reparado. Né? Então, assim, com a NPC... A chance de prescrição é gigantesca. Tem a chance de prescrição, ainda mais com a nova legislação, e aquela, né, velha máxima, né, que a justiça tardia, né, nada mais é do que uma injustiça institucionalizada. Né? Depois de muito tempo, nem a sociedade, né, lembra assim, do dano, do que aconteceu, quais foram os impactos. Então, eu vejo com muito bons olhos assim, todos esses mecanismos autocompositivos, principalmente agora na área do patrimônio público. Tem um exemplo que eu posso dar da comarca. E, por exemplo, a gente tinha vários cumprimentos de sentença muito antigos. E as pessoas tinham sido condenadas para ressarcir o erário e ninguém pagava, não achava bens, era muito difícil. Aí eu falei, não, vamos chamar todo mundo aqui, né, e vamos tentar fazer um acordo para a gente finalizar esses processos, porque ninguém quer ficar com seus bens bloqueados durante muito tempo, com a sua vida, né, parada desse muito tempo. E aí chamei a maioria, vou dizer 80%, né, das pessoas, né, que estavam respondendo a esses processos, celebraram o acordo, estão cumprindo, em breve vão estar quites com a justiça. Bacana. Então, isso foi uma novidade, assim, que vai beneficiar muito a sociedade, né, e principalmente a sociedade, que vai ter o ressarcimento efetivo do dano muito mais rápido, né? Que é o mais importante, né? Que é o mais importante, exatamente. E ele permite ser feito em qualquer fase processual? Sim, pode ser feito, durante o inquérito civil, né? Durante uma apuração, né, da improbidade administrativa, e pode ser feito também durante a ação judicial. Ou em fase de cumprimento de sentença, que foi esse caso que nós fizemos e tivemos assim um grande êxito, assim. Foi até uma surpresa, assim, porque como era o primeiro, bom, vamos fazer esse estudo de caso, vamos ver se vai dar certo. E foi assim uma experiência fantástica. Então, quando o caso permite, né, quando não há uma grande, né, um grande problema, um grande óbice, eu acho, né, fantástico. Sou uma entusiasta assim dessa justiça muito negociada, né? E uma novidade também. E uma cidadão, novidade. Né? Assim, o cidadão, muitas vezes, ele vislumbra o Ministério Público, né? Algo um pouco mais distante. Sim. E principalmente no meio político, né? Como você falou. Então, existe uma certa resistência, um certo receio, né? Principalmente um medo, né? Principalmente os promotores que estão tutelando essas áreas, né? Então... Com certeza, doutor. E se fala muito hoje no Ministério Público, né? A anterior, né, principal vertente, o Ministério Público demandista,
versus Ministério Público resolutivo. É verdade. Né? Hoje em dia, a ótica assim, do Ministério Público, né, até pela gama de áreas que atua, é resolver o problema. A gente está lá para resolver o problema da sociedade, no patrimônio público, na área da saúde, no meio ambiente. Né? A gente quer resolver o problema. Então, assim, acredito, né, a maioria, né, dos colegas que atuam no Ministério Público hoje tem esse viés assim, autocompositivo. Se tenta, Sim. ao máximo, resolver extrajudicialmente. Eu costumo falar que quando deu tudo errado, a gente ajuiza a ação. É verdade. Mas, na verdade, a justiça social, ela não se dá só com a judicialização. Né? Com então, certeza. Né? Mas a população não tem muito essa ideia, né? Então, com certeza, essas pessoas que, quando a senhora chamou, esses 80% que fizeram essa autocomposição, com certeza ficaram até surpresos. Sim. Né? Porque tinha, muitas vezes, o temor né, de como queria fazer esse resgate, muitas vezes, né, de estar com o seu nome podendo ali participar né, da vida política, né, e não ter o problema dos bloqueios judiciais. Né? Então, fica muitas vezes, isso é excelente, né? É excelente. Para as partes ali, porque elas vão realmente ali, elas vão caminhar ali sabendo que tem ali, que o Ministério Público está ali atuante, né? Porque a gente fala em muito, quando a gente vai lá na aula de processo civil, na parte de execução, que boa parte das execuções são frustradas, né? Por mais que tenham aí sniper, né? Esses banjúdios, mancejúdios, todos os júdios que a gente brinca, né? Mas é muito complexo. Muitas vezes muito complexo. A gente fala assim, mas tem todos os meios, né? Que são possíveis né, para a busca dos bens do devedor. Mas eu falo assim, vai para a prática. Na teoria é muito bonito, né? Você pega ali as decisões do Supremo, você pega ali várias, o CPC, né? Mas na hora de você realmente buscar esses bens patrimoniais aí é mais complicado. É uma grande dificuldade, tanto, né, independentemente se for o Ministério Público, né, quem está executando, quanto for um particular, os devedores são muito criativos. Sim, é isso que a gente fala, tem, né? Tem muita criatividade. A senhora já atuou como advogada no empresarial, sabe? Sim. Né? Principalmente. O empresarial que a gente gosta dessa área do direito empresarial. Violentíssima. Também já atuei. Então, eu acho que todos esses mecanismos, assim, é para beneficiar a sociedade. Que eu acho que, ao fim de tudo, é para beneficiar a celeridade e a efetividade mesmo, né? Porque de nada adianta a pessoa ter tem uma sentença condenatória. Ok, beleza, e aí? Quando é que o dinheiro vai voltar para o erário, né? Não é só ter a sentença, o título, né? Tanto num devedor, num credor, né, particular, como o credor sendo o Ministério Público ou o município. Quando é que esse dinheiro vai voltar? É muito complicado. Então, e esses acordos não deixam de ter segurança jurídica, porque se eventualmente não for cumprido, vai dar seguimento ao processo. Aí, com certeza. Depende do cidadão. O acordo é feito, se não houver cumprimento, vai ser dado, né, o segmento, né, vai ser executado, e aí com todos esses ônus. Vários bloqueios, o cidadão tem sua vida bloqueada, né? Porque tem seu nome vai ser incluído lá no Serasa Ajude, vai ter os bens bloqueados, né? Vai ter, enfim, a vida fica parada, né? Fica engessado, não pode ter nada no seu nome. Então, eu acho muito boa, assim, essa ótica que agora está positivada de resolução de conflitos, né? Autocompositivos. Né? Não depender exclusivamente, porque aí desafoga o judiciário e deixa o judiciário para os casos que realmente não dá para fazer uma autocomposição, casos mais graves. Tanto na ótica criminal, um homicídio nunca vai ser feito um acordo, né? Não tem como, tem impedimento legal, e sim, grandes, né, casos de corrupção também nunca vai ser feito, mas aí o judiciário deixa de tratar de situações que podem ser resolvidas de forma extrajudicial e foca no que é mais importante. É verdade. E aí ganha todo mundo, ganha a sociedade, né, ganha o poder público, ganha, né, uma razoável duração do processo, né, que é um princípio que é de difícil aplicabilidade prática diante da superlotação do judiciário, mas eu acho que a gente caminha por uma situação bem melhor assim, nos próximos anos. Assim, não vamos ver ações de improbidade durante 15 anos tramitando. Ou até processos mesmo, né? O doutor Vicentinho, que faz muitos júris, fazendo júris assim, de muito tempo. Isso aqui não está prescrito porque suspendeu, porque senão já era. Sim. Processo de 20 anos atrás. É complicado. Absurdo. Não, essa quebra de estereótipos é importante, mas a gente observa que essas quebras de estereótipos estão acontecendo gradativamente, né? Sim. Porque
O Beto gosta de brincar muito, né? Fala que eu sou daqui da época do dinossauro, né? Realmente, eu formei em 93, então, assim, eu, na minha época de faculdade, então, assim, eu peguei datilografar, toda essa contextualização, né? Então, assim, eu peguei o processo físico que durava e eu tinha processo físico quando eu trabalhava em cartório que eu olhava assim e falava, não é possível, então você está 15 anos tramitando, uma coisa assim, e era um processo simples. Então, era algo assim, inimaginável. Hoje, você fala isso para os alunos, né? Quando a gente vai falar dos apensos, né? Os alunos não entendem o que é um apenso, o que é um apenso, né? Rapaz, a gente amarrar um barbantinho entre dois processos. Exatamente. Então, assim, essa efetividade, hoje a gente observa que a própria população ela começa a acreditar um pouquinho mais no judiciário. Sim. Né? Porque algo que não acontecia muito tempo atrás. Eu lembro quando eu formei, tinha essa coisa, você vai ficar enrolando lá, que esses processos vão ficar aí, né? Tranquilo, você não vai dar em nada. Então, agora a gente sabe, a gente alerta os clientes, seja na justiça do trabalho, seja no civil, seja no criminal, a gente sabe que a coisa hoje vai fluir rapidamente e vai ter efetividade. Então, não adianta mais, né, algo que acontecia antes, né? Não, vamos deixar que a coisa vá, né, caminhando gradativamente. Não dá, isso não vai acontecer, não. Então, esperar a prescrição, né? Exatamente. Ainda mais no juizado, né, que a gente estava falando. Como são crimes, né, com a pena baixa, prescreve mais rápido. Muito. E no início, até quando eu assumi ali a promotoria de juizados, tinha muita prescrição. Né? Então, à medida de que né, a gente, né, foi trabalhando, né, tem vários atores processuais envolvidos, né? Tem a advocacia, o Ministério Público, o Judiciário. Hoje em dia, a gente tem um índice muito pequeno de prescrição. Realmente. Isso gera na sociedade aquela sensação de, não, né? Eu sei que vai dar alguma coisa. Não, a execução fiscal, né, da 6.830, há 15 anos atrás, boa parte você conseguia derrubar com a prescrição intercorrente. Hoje em dia, com o aparato das promotorias, seja municipais, né, seja estaduais ou federais, né, as procuradorias, desculpa, isso raramente acontece. Então, você vê que não, muito raro você conseguir... Eu trabalhava no escritório que um cliente tinha títulos da Eletrobras, era uma espécie de ações, mas podre, não valia nada no mercado. Só que o objetivo dele era postergar e ele apresentava para poder entrar com os embargos. 20 execuções fiscais dos mesmos títulos para ir tentando, embargando, até que ocorreu uma prescrição e tal. Era dessa forma. Mas, doutora, no âmbito do juizado especial, na Lei 9.099, né? Que a gente não pode falar Lei 9.099 porque muita gente não vai saber, mas é na Lei dos Juizados Especiais. Só não acho que já está merecendo o legislador olhar com mais carinho, algumas coisas serem atualizadas. A lei já não está ficando um pouco ultrapassada. A senhora não vê isso? Concordo, doutor. Concordei assim, integralmente com o senhor. Porque os juizados foi uma lei muito inovadora para a época, né? Que foi criada, 95, 98, 95. 95. Então, atualmente, assim, já temos, né, outras funcionalidades, né, que podem ser aplicadas. A gente vinha falando na questão da citação por hora certa, numa citação por edital, né, que muitas vezes, né, poderiam, né, ser aplicadas, né, no juizado especial criminal, que atualmente não podem, porque não há previsão legal, mas que seriam inovações que iam agilizar ainda mais, né, toda essa tramitação processual. Porque o que acontece hoje em dia? A gente, no entorno, né, ali na nossa comarca, mas acho que a realidade da maioria das cidades do entorno do Distrito Federal, a maioria são cidades dormitórias, pessoas trabalham fora da cidade, trabalham, né, em Brasília, enfim, e depois voltam para casa. Então, as frustrações de citações, intimações são enormes. Gigantescas. E aí, se a gente não acha a pessoa, a gente tem que, né, mandar o processo para a vara criminal. Aí, na vara criminal, a pessoa vai continuar não sendo encontrada, vai ser citado por edital, suspende o processo, eventualmente até é expedido um mandado de prisão para essa pessoa. Agora, imagina um caso, por exemplo, um crime de trânsito, né? O que a pessoa dirigiu sem habilitação, causou um perigo de dano, né? Um crime previsto no artigo 309, mas de uma gravidade baixa. Né? E aí, em razão da não localização dessa pessoa, pode ser declinada a competência para a vara criminal, e na vara criminal ser expedido um mandado de prisão, e essa pessoa vinha a ser presa. Né? Por conta, né, dessa dificuldade, né, de ter uma citação por hora certa, né, uma citação por edital. E isso que a senhora falou já aconteceu comigo, né? A gente estava até comentando aqui. A pessoa foi condenada por conta do 309, não conseguiu achar ela foi... revel, foi sentenciada e sumiu.
De repente, foi para a vara de execução penal. Quando chegou na vara de execução penal, aí vai para o rol de todos, né? Num belo dia, num sábado, ela está em casa, o mandado dela já estava no BNMP, chega a polícia militar lá para dar cumprimento nela. Ela passou sábado, domingo, foi ser solta na segunda audiência de custódia. Pois é o Por conta de ter dirigido sem ser habilitada para isso, né? Sem ter a carteira de habilitação. Sim, não, é complicado, né? Então, isso assim, demonstra, né, que efetivamente no juizado criminal tem consequências, no juizado especial tem consequências efetivas, né? Mas o que a gente vinha falando ali, tem outras formas que a gente poderia, né, resolver a situação, né, de uma forma menos danosa, né? Fazer uma citação por hora certa, mas não quando já tem a condenação. Sim. Mas com certeza merece uma atualização, né? Concordo demais. Mas, doutora, eu imagino que ao longo da carreira da senhora já deve ter acontecido muitos casos pitorescos. A senhora poderia contar algum, né? Eu vejo muito lá. Tipo assim, inusitado, né? A pessoa responder porque estava com um papa-capim, que é um passarinho, na gaiola. Tem algum, assim, que deixou a senhora, assim, surpresa, né? O risonho, né? Pois nesses casos inusitados, assim, claro, tem esses pequenos crimes ali, né, de crime ambiental, que até suscita, né, uma discussão, né, jurídica, né? Isso é significante bastante? Vamos aplicar o princípio da insignificância? A pessoa ter animais ali em gaiola, em casa, isso aí né, é relevante ou não? Só que a gente vinha falando assim, como avaliar a relevância, né, de um crime ambiental, né, o impacto isso vai produzir no ecossistema. Então, os crimes ambientais, né, que é outra rotina nossa ali, né, geralmente são esses casos inusitados, né, a pessoa tem alguns pássaros em casa, né, mas, claro, agora no juizado a gente tem casos mais leves, né, mas até foi uma das opções pelas quais eu, né, optei por ir para a área do juizado especial criminal e do patrimônio público, porque a área criminal é muito pesada, né, doutor Vicentino? Sim. Mas tem muitas coisas pitorescas também. Tem muitas coisas pitorescas também. Recentemente eu fiz uma audiência que era um desacato, e o policial, ele, por conta da situação, ele bateu o spray de pimenta no olho da que estava sendo detida, né? E ela não pensou duas vezes, ela enfiou um chute na bolsa escrotal do policial. Só que na audiência é difícil você se conter. Porque na hora de ouvir ali o depoimento ali do policial, ele falou, eu senti uma dor que você não imagina. E aí você olha para o juiz, olha para o promotor, acho que era até o doutor Rafael, se não me engano, que estava na IF, né? Sim. Você estava nessa audiência. Daniel. Esse é Daniel, né? Daniel. E aí a vontade de rir, você não pode, né? Você tem que se manter ali, né? Mas é duro. E acabou gerando uma lesão corporal. Gera uma lesão corporal. Uma vez eu atendi, era mãe de acho que um cidadão que ele até acabou sendo, não sei se ele estava sendo processado ou preso. Era também durante uma abordagem policial, ele tinha mordido a mão da policial. Né? E ficou ali a marca, né? Os dentes da pessoa na policial. E claro, né? Eu sou mãe, né? A gente sempre, né, tenta... Ela, mas doutora, mas ele tá preso, imagina, foi só uma mordidinha na mão do policial. Meu Deus, mas imagina se eu mordo a mão da senhora aqui. Tipo, não dá, é complicado. Então, assim, geralmente no juizado, a tendência é minimizar, né, as ações. Tipo, não, isso aí é uma bobagem. Eu lembrei agora a repercussão que está dando aquela questão do Caetano, né, do policial militar que pediu um beijo do Caetano Veloso, né? Isso hoje, E aí, assim, aí você vai olhando assim os comentários, assim, tem cada comentário assim que eu falo, meu Deus do céu, como é que... E entra em esferas, questões políticas dentro de uma situação, Sim, né? E não é só isso, né? Bom, se o policial, por exemplo, vamos supor que o Caetano tivesse bebido, alcoolizado, né? E se fosse uma prevaricação do policial... Ele estava como passageiro, né? Ele estava como passageiro. Né? Situação hipotética, né? Mas as pessoas, elas polemizam muito, né? Coisa assim que a gente olha assim e fala, não é possível, né? Parece que está faltando. Tem tanta coisa para as pessoas se preocuparem, muitas vezes se preocupam com... Né, e fica esperando, parece né, parece que é para extravasar, de repente, os seus problemas e extravasar o problema dos outros. Né? Então, é algo assim que a gente fica
sem entender, né? Mas, assim, não vamos entrar se tem algum tipo penal envolvido, né? Se ele porque ele está na hora de trabalho, né? Local Não, tem nada. Então, mas mas essa foi interessante, foi né? essa... Se deparar com Caetano Veloso. E aí ficou, né? Você abre o vidro... Sim, ele foi, deu uma Ele é um volta. expoente da música, né? Sim, com certeza. Eu acho que qualquer um que gosta dele, que é fã, teria essa reação, talvez, né? Independente de ser policial. Claro. Tem um ser humano, né? Ali que está, né? Sim, exatamente. No júri, né? Normalmente, o promotor, a gente fala isso, né? Por baixo dessa toga aqui tem um ser humano. Tem um ser humano. Tem sentimentos. É por aí, né? Exatamente. É por aí. E, doutora, o promotor de justiça, a carreira do Ministério Público, ele exige um olhar mais crítico da situação, né? Até porque os promotores de justiça, as promotoras, são fiscais da lei. Como é que a senhora vê isso, como é que a senhora usa isso, essa sensibilidade para analisar os casos, né? Uma sensibilidade que tem, às vezes, tem casos e casos, né? Com certeza. Na verdade, sei que se era Rousseau, Montesquieu, já passou minha época de concurso, mas um deles dizia que o juiz é a boca da lei, né? Então, e levando para um lado assim mais taxativo, né? A lei, né? Ela não basta só, por exemplo, ameaçar alguém é crime, né? Pena tal. Só que para te fazer essa análise tem que ver todo um contexto, né? Isso assim não só na área criminal, como na área também de difusos e coletivos, né? Na área do patrimônio público, né? Então assim, o Ministério Público ele é o fiscal da lei. É um papel muito importante, né? O fiscal, hoje em dia a gente fala custos iuris, né? Não só da lei, mas tem toda, né, da Constituição. E na verdade, assim, a lei, né, da regra legal que está ali, a gente tem que analisar todas as circunstâncias do caso né, concreto, né? O que a motivação que levou a gente a agir daquela forma, as consequências desse evento danoso, né? Por exemplo, no crime, né? Como eu citei o exemplo lá de um pitbull, né? Um crime pequeno, uma contravenção penal de tu não guardar com a devida cautela um animal perigoso. Né? Pode não acontecer nada, mas pode, né, haver uma morte de uma criança, pode haver uma lesão, né, num pedestre, né? Então, assim, eu penso que como, né, promotor de justiça, né, que tem a opinio delicti, né, que é a palavra final, tipo, essa pessoa cometeu um crime ou não, essa pessoa cometeu um ato de improbidade ou não, isso demanda uma análise, né, não apenas legal, efetivamente, né, mas sim do contexto, né, de tudo que está envolvido, as circunstâncias do crime, a motivação, né, do crime, as consequências, né? Isso vai além do jurídico, né, muitas vezes, né? Vai, com certeza. Muitas vezes vai além do preparo jurídico. E, às vezes, as pessoas não sabem, mas, e aqui a gente está nesse bate-papo, já uma vez fazendo audiência com a senhora, eu tive a oportunidade já de ver diversas vezes, quando a senhora vê que não tem materialidade, subsídio, a senhora pede a absolvição da pessoa, né? Eu já cansei de ver isso, né? E coisas que as pessoas não imaginam. Acho que o Ministério Público está ali só para pedir a condenação e denunciar a pessoa. E com eu já certeza. Vi, né? Claro, na verdade, que a gente costuma falar muito no júri também, né? O Ministério... Eu sou promotora de justiça, não sou promotora de acusação, né? Uma acusação implacável, levar uma acusação, assim, insubsistente, né, até o final, né? Então, e uma das coisas bonitas do Ministério Público, né, que eu acho que é a mais bonita, é essa independência funcional, né? Então, assim, o Ministério Público, né, o órgão, entre aspas, de acusação, ele é livre para formar sua convicção, né? Em qualquer área. Então, assim, num processo criminal, a gente, tudo bem, já foi feita a denúncia, estamos na audiência de instrução, mas se verificou ali que os fatos não ocorreram daquela forma. A partir da oitiva detalhada de testemunhas ou de outros elementos probatórios, não, mas o fato não é bem assim, né? Ou não tem prova suficiente, ou foi contado de uma forma completamente diferente da realidade. E não há problema algum, né, do promotor de justiça, né, do membro do Ministério Público, pedir absolvição, né? Isso é um dever de consciência. O que eu acho que é muito bonito é porque, assim, a pessoa faz o que acha certo, né? O promotor de justiça tem essa garantia constitucional da independência. Eu posso chegar num júri, como já fiz, né, de chegar ao final e falar, olha, né, aqui eu vou pedir absolvição, porque não tem como levar adiante. Sim, essa independência funcional porque pode ser que, por exemplo, um outro colega tenha pugnado pela pronúncia, mas
calhou da senhora, por exemplo, ir fazer o tribunal do júri. Falei, eu não estou vendo aqui, pelo menos, provas concretas, não indícios, né? De que, de fato, o crime tenha se aperfeiçoado dessa forma, eu vou ter que pedir absolvição. Com certeza, numa audiência de instrução, num júri. E isso que é uma particularidade do Ministério Público, né? Porque a defesa não pode pedir, né? A defesa não tem como não defender, né? Não tem como subverter a própria autodefesa do réu. Sim, com certeza. Apesar de, muitas vezes, entender que aquela autodefesa está completamente errônea, né? Não tem... Não tem eu poderia fazer um outro trabalho para essa pessoa e tal, mas fazer o quê? Né? Não tem condição. Legalmente não tem como. Não tem e aí escolha. o Ministério Público tem essa possibilidade, que eu acho brilhante, assim, a pessoa, eu consigo, né, fazer o que eu acho certo, né, com base, né, na lei, com certeza, na lei, na Constituição, e no sentimento mesmo, né, na própria vivência, ali no feeling, né, do processo. A gente vê, olha, isso aqui que começou de um jeito não está se concretizando, então... Né, eu tenho muita tranquilidade em pedir absolvição quando eu entendo que é pertinente. E no júri, muitas vezes, quando eu peço absolvição, eu falo mais ainda, para explicar o porquê que eu vou pedir absolvição. Sim. Né? Eu já vivenciei uma situação muito interessante com, inclusive, um promotor implacável no Tribunal do Júri, que é o Dr. Douglas Cheguri. Sim, conheço. Ele é realmente uma referência até para mim, porque acho que eu faço júri com o Dr. Douglas desde 2013, 2014, um dos primeiros júris, na época que a perna bambeava, né? Sim. E foi com ele e tudo mais, e uma determinada situação que a gente chegou no Tribunal do Júri, o réu, e é crime antigo, foi uma tentativa, se não me engano, de feminicídio, na época que nem era ainda, tinha qualificadora do feminicídio, crime antigo mesmo. E esse réu chegou de cadeira de rodas, com aquela bolsa de colostomia, com CA já tomando corpo, sabe? Eu acho que o Dr. Douglas ele teve piedade. Mesmo tendo ali provas de materialidade e autoria, o Dr. Douglas teve piedade dele e pediu a absolvição dele. Mesmo tendo ali todas as... Foi assim, para mim, aquilo ali foi fantástico Sim, o papel dele como exatamente. Motor de justiça. Exatamente. Eu fiz um júri uma vez também que não era o contrário, né? A mulher tinha matado o companheiro. E, enfim, ficou uma situação ali tênue, se ela estava numa um excesso de legítima defesa, né? Ela alegava que era agredida, né, por muito tempo pelo companheiro, e aí, num contexto, ela simplesmente pegou uma faca e desferiu os golpes no então companheiro que veio a falecer. E esse caso chegou no júri, né? Então, era um caso antigo também. Aí chegou no júri, aí estou eu lá já olhando o processo, né, vendo, nossa, tá... É uma questão complicada, né? Vamos ver o que vai se apresentar ali, né, no momento do julgamento, porque aí chegou a ré, né, num câncer avançadíssimo, fazendo tratamento de câncer, assim, muito, muito, muito frágil, nem sei se ela, né, ainda está viva até hoje, mas assim, foi um caso que eu não tive condições, né? Falei, não tem a menor condição de pedir a condenação de uma pessoa dessa que vivia num contexto de violência doméstica e familiar, né? Pode ter ocorrido, talvez, algum excesso ali, mas as circunstâncias do caso ali, da situação dela, né? Como ré, e de tudo que ela tinha vivenciado, né? Eu, né, também... Eu acho que é uma situação parecida. É como se a vida já tivesse Exatamente, punido. já tivesse punido, assim. E aí eu, então, vou pedir a absolvição. E com muita tranquilidade, assim, nos casos que eu... Sim, porque é o tipo da situação em que, sei lá, eu acho que a cadeia não vai mudar, vai piorar, talvez, a situação. Não tem estrutura para poder atendê-lo, né? Exatamente. Não será a punição, talvez, ideal. Mas é o bonito do direito, né? Da justiça, né? A gente, né, consegue, né, tem que ter esse olhar, né? E o Tribunal do Júri tem essa especificidade, porque como o verdadeiro juiz que vai julgar, não precisa fundamentar nada, né? Vai colocar um sim ou não dentro da caixinha ou da sacolinha lá, né? Então, tem mais amplitude, né, para a gente trabalhar isso, né, doutora? Sim, com certeza. E nos casos rotineiros ali, criminais, também, a gente tem a nossa
na independência funcional, que eu prezo muito, né, pela independência funcional, né? Acho que é uma grande garantia dos membros do Ministério Público de ter, né, cumprir a lei, cumprir a Constituição, mas ter a independência, né? Se chegar ao final e entender que, né, não há prova suficiente, pedir absolvição, né, tranquilamente. Doutora Camila, mudando mais uma vez de assunto, vamos fazer um exercício de imaginação. Se a senhora não fosse promotora de justiça, não fosse da área do direito, a senhora seria... Qual profissão que a senhora seria? Olha, até para contar assim, ó, né? Pois é, assim, eu gosto muito da área da psicologia, psiquiatria, assim, justamente no mundo do direito a gente lidar, assim, com tantos dramas, né, humanos, né, eu me interesso muito, assim, até não descarto um dia, né, quando tiver tempo, fazer, né, alguma especialização nessa área, mas entender a mente humana, assim, é algo que me fascina, né, até entender, assim, os motivos pelos quais, né, enfim, entender a mente do criminoso, né, da pessoa, psiquiatria forense é algo que eu seria, acho que ou uma psiquiatra forense, da área da psicologia também, né, eu me identifico muito, assim, com essa área. E me interesso pelos dramas, né, humanos, até na violência doméstica, né, que é um contexto assim tão amplo, né, que precisa entender a realidade daquela mulher, né, a dependência que ela tem daquela pessoa. Verdade. Então eu acho que são áreas que são até um pouco interligadas, né, a psicologia e a psiquiatria. Acho que eu iria por esse caminho. Eu acho que essa área aí é super complexa. Muito complexa essa área de violência doméstica, porque envolvem muitos fatores, né? Sociais, econômicos, pessoais. O próprio ciclo de violência que a mulher está vivendo. Exatamente. Eu sei que atualmente muitos, né, não gostam de atuar nessa área, primeiro porque é muito penoso, né, a gente, né, vê umas situações, né, bem complicadas, mas muito também porque às vezes não se entende, né, a vítima, né? Porque às vezes a vítima vai lá, denuncia, daí chega na hora por várias circunstâncias, às vezes uma dependência econômica, uma dependência financeira, ela chega na audiência e muda seu depoimento. Tipo, não, isso não aconteceu, eu caí aquela história eu caí no banheiro. Infelizmente, ela ocorre muito. Então, a gente chega em audiência e a vítima fala, não, isso foi bobagem, foi sem querer que ele me bateu, mas, meu Deus, tem aqui um laudo médico, né? Falando que a senhora, né, foi brutalmente agredida. Não, isso não é isso. Então, muitas pessoas, assim, veem, né, até com uma certa resistência esse papel da vítima, mas no meu olhar, assim, a gente tem que entender todo o contexto, né? Que contexto que essa vítima está inserida para ela chegar ao ponto de chegar até aqui, né? Defender o seu agressor, né? Isso são circunstâncias assim, multifatoriais, principalmente econômicas, né? Econômicas e financeiras. Acho que um caminho para a gente tentar, né, sair dessa epidemia da violência doméstica né, gosto muito de falar essa palavra do empoderamento, mas assim, trazer um empoderamento financeiro e econômico para essas mulheres, né, que hoje em dia a maioria das vítimas não consegue sair do ciclo porque não tem condições de se manter sozinha e seus filhos, né, sem o apoio econômico, né, do agressor. É verdade. E é um problema complexo, né, que muito o direito, né, e tem tenta resolver, e tem outro lado também, doutora, eu não estou querendo puxar aqui pelo lado da advocacia, não, mas tem também das que utilizam a lei de forma ilícita. Tem. Porque eu não sei, talvez eu já fiz a NPP, né, de denunciação caluniosa por essa situação, que a vítima confessa, realmente eu utilizei a lei para punir. Tirá-lo de casa. Sim, não, infelizmente, assim, acaba ocorrendo. É uma minoria. Mas... acaba, né, ocorrendo, mas a gente, né, tem índices concretos que, assim, a quantidade de casos verdadeiros é tão grande que basta ver, assim, caso de feminicídio, que não tem, né, a alegação, assim, mas como tudo, né, a lei pode ser usada, né, para o bem ou para o mal, mas no âmbito, assim, da violência doméstica, eu acho que foi um ganho, né? E precisa, né, haver realmente uma implementação melhor, assim, dos mecanismos de controle, porque realmente a gente vive numa epidemia. E esses casos que fogem ali que extrapolam, né, como o senhor falou, da utilização indevida, isso aí é punido, né? Mas nem por isso, né, a gente vai, né, desmerecer essa legislação que é bem excepcionalidade, a gente brinca, excepcionalidade da excepcionalidade. E isso que a senhora falou, eu atuando como advogado da Ativa, aconteceu exatamente como a senhora falou. A mulher ela não chegou a denunciar. A família chamou porque ele estava agredindo.
E aí o policial viu, levou ela para o hospital, ela tinha levado uma cadeirada, não, ela levado uma vassourada nas costas, tinha realmente sido agredida, só que ela voltou com o companheiro. E nessa situação, no dia da audiência, o promotor, eu vi até que ele ficou desconfortável, porque eu já tinha falado para ele, falei, olha, acho melhor você falar a verdade, confessa, para ver se a gente consegue atenuar, ver alguma coisa, porque você vai ser condenado. Aí, quando começou a conversar com ela, a ouvi-la, o promotor perguntou, você fez isso? Ele fez isso? Falou, não. Ele te agrediu? Não, eu que agredi ele. Nossa, não. Como é que foi essa história? Não, nós dois estávamos embriagados, eu me senti desconfortável e eu que enfiei a mão na cara dele. Na verdade, quem bateu foi eu. E foi falando, e eu vi que ele estava ficando nervoso, e ele começava a apertar ela, e ela saía de um lado, e ele apertava, ela saía do outro, e foi acontecendo isso. E aí a gente sabe que acontece todo esse tem esse o ciclo da né? violência, né? Que começa, né, num problema, daí vai no ciclo, né? Vai melhorando o ciclo, não, a reconciliação, né? A esperança, né? De não, isso não vai mais acontecer, vamos dar uma nova chance. E aí volta a acontecer de novo e às vezes mais grave. Nesse caso, não houve... como não foi ela que registrou e foi a família que chamou a polícia militar, nem punição ela pôde ter, né? No caso. Sim. E o promotor pediu a absolução dele, né? Sim. Não teve como ele falar, porque ela negou tudo, ela falou, não aconteceu, eu que dei causa, eu é que eu agredi. Perguntou, e essas marcas que ficaram no seu braço, que estavam no laudo? Falou, não, ele me segurou porque eu estava batendo nele. É muito delicado, né? Saber o que efetivamente aconteceu. E a gente tem ciência que muitas vezes a vítima volta, né? Por N circunstâncias, rever o seu depoimento para, enfim, não prejudicar ainda mais a vida dela. Sim, Né? Tipo, se ele for preso, né? Tipo, até uma vez uma vítima falou, se ele for preso, aí acabou, né? Porque eu não tenho, não tenho dinheiro, vai passar dificuldade. Então isso é uma dificuldade de quem atua nessa área, né? De como estabelecer ali, né? Um liame né? De como tratar essa vítima, né? Eu, assim, particularmente, eu nunca ofereci uma denúncia, né? Por denunciação caluniosa contra essas vítimas. Justamente por, assim, entender, assim, tentar entender qual é a circunstância que essa pessoa vive, né? Qual que é o contexto, né? Será que é justo denunciar ela por denunciação caluniosa? Sendo que muitas vezes ela falou a verdade, né? Só que agora, por outras circunstâncias, ela, né, acaba tendo que favorecer o seu agressor. E até é interessante, doutor Humberto, teve uma alteração recente, né, embora não atue agora na violência doméstica, que o crime de ameaça passou a ser público incondicionado. Incondicionado. Né? Acho que é de uma alteração do ano passado. Que é justamente, assim, para tentar proteger a vítima, né, dessas questões, chegar na audiência, eu não quero mais. Bom, mas agora, né, essa decisão fica a cargo do Ministério Público. Né, em razão, né, da gravidade, do contexto, essa decisão vai ter que ficar a cargo do Estado, porque né? Antes chegava lá, retratava e ponto. E acabou. E agora teve essa alteração. Acho que também por conta dessa... É importante isso, né, doutora? É muito importante. Eu gosto muito dessa área, embora não atue diretamente, né, na minha promotoria, mas em auxílios. Mas sei das dificuldades ali inerentes. A doutora Patrícia, né, lá no Gama atua nessa área. Sim, a doutora Patrícia atua. Ela fica brava, viu, quando isso acontece. A senhora pensa que a gente está de brincadeira aqui e tal. Ela fica brava. Mas não tem jeito, não tem como, você não... Como falou, é tudo esse contexto, né, socioeconômico. Você vai fazer uma lobotomia, abrir a cabeça da pessoa, extrair o que é verdade e o que não é ali dentro. E a dificuldade é que a maioria desses crimes, né, acontecem, né, sem testemunhas. Sim. É dentro de casa, ali é o casal, né, não é né, não tem, muito dificilmente tem testemunhas. Quando tem testemunhas é ótimo, né, quando o policial presencia, quando tem outras pessoas, aí a gente consegue provar, né? Sim. Mas, se não... É complicado. Aí demanda dessa análise, né, extrajurídica, né, do caso. Que aí vai pro lado que você gosta, né? Nossa, eu sou fascinada. Né? Sou fascinada por essa área de psicologia, psiquiatria. Gosto bastante. Eu falo, é uma pena, eu brinco muito, até quando recentemente fomos reformar a matriz do curso, e manteve ainda a disciplina de psicologia nos semestres iniciais. Eu falo, gente, é uma judiação colocar psicologia nos primeiros semestres. Psicologia tem que ser dada lá no último semestre do curso. Quando já tem uma formação, onde já está formado, né?
Porque a gente brinca muito, a gente fica ali no dia a dia, tanto como advogado, como coordenador de curso, como professor, a gente parece que tem um descarrego em cima da gente, né? Sim, no RPJ Não é? Aí as pessoas vão conversar, vão explicar, né? E muitas vezes se sentem, né? Aliviar um pouco aquela rotina, né? E esse é um papel do operador de direito importante, tanto né, do advogado quanto do Ministério Público. A gente tem muito atendimento ao público. E o que eu percebo? Muitas vezes a pessoa quer ir no Ministério Público, assim, pelo menos para alguém ouvi-la. Desabafar, né? Tipo, eu quero que alguém me ouça, né? Por mais que muitas vezes, né, algumas vezes não tenha o que fazer, mas assim, pelo menos você me ouviu, né? E aí, no final, a pessoa, olha, muito obrigado, né? Você conseguiu me ouvir. E assim, nas audiências, né, eu também, principalmente quando a gente vai falar com as vítimas, né, às vezes, né, por conta das pautas, né, assoberbadas, né, muitas audiências, não se dá, né, o devido tempo para a vítima. Aquele é o momento da vítima, né? Às vezes ela esperou desde o momento do que ela sofreu o crime de chegar lá, não, agora eu quero falar, é o meu momento. E eu sempre respeitei muito, faço as perguntas, a senhora quer falar mais alguma coisa, né? Ou o senhor quer falar mais alguma coisa? O que o senhor quer falar nesse momento? E é o momento que a vítima espera, né? Então... E é interessante, até é uma boa colocação, doutora, porque o réu é permitido que eu converse com ele antes do interrogatório e normalmente a vítima já senta e já se inicia o depoimento. Exatamente. Né? E às vezes a senhora nunca viu na vida, não passou lá pelo MP, não teve esse contato prévio, né? Isso aí é uma boa colocação, realmente. Até tem, né, colegas que defendem, né, que tem a conversa reservada também do promotor com a vítima. Sim. Né? Tem quem defenda. Quando existiam muito mais audiências presenciais, nesses casos sensíveis, geralmente, antes da audiência, eu conversava um pouco com a vítima para entender, né, o contexto. Teve um caso também que me marcou, que era um caso de estupro antigo, né? Aqueles casos que, assim, como a gente estava falando, depois de 10 anos vai ter o processo. Depois de 10 anos, a pessoa quer esquecer do trauma, né? Não quer reviver o trauma. E aí teve esse caso, faz muito tempo, foi no início da minha carreira, que a vítima foi conduzida coercitivamente. Hoje em dia eu já tenho uma opinião, né, um pouco diferente. Eu acho uma violência a condução coercitiva de uma vítima de violência doméstica. Realmente. Né? Em vez do agressor, né, do criminoso, né, da polícia bater na casa do criminoso e levar ela, a polícia vai no local de trabalho, na residência da vítima e bota ela dentro de uma, né, do carro, de uma viatura, e ela assim, mas só um pouquinho, eu sou a vítima ou sou o agressor. Então, hoje em dia, tem uma posição assim, mais crítica com relação a essa condução coercitiva da vítima, né? Eu acho complicado. Mas, enfim, na época, a vítima foi conduzida coercitivamente, ela chegou na audiência e falou, não vou falar nada. E ficou muda. Então, assim, a gente fazia as perguntas, e ela braba, muda. Eu, não, só um pouquinho. Falei com o doutor, podemos suspender um pouquinho a audiência? Eu queria só conversar com ela, entender. E aí, foi justamente isso que ela me falou, assim, doutora, faz muito tempo que isso aconteceu, ninguém fez nada na época. Agora, eu quero esquecer que isso aconteceu. Então, eu quero tocar a minha vida. E aí, a gente explica, tipo, olha, mas tudo bem, isso aconteceu, que bom, né? Já faz muito tempo, os atos não voltaram, né, a ocorrer, só que a gente precisa do seu depoimento para botar um ponto final e ter uma condenação efetiva, né? Ter uma resposta para esse crime. E aí, depois de ter esse esclarecimento, ela, tudo bem, então eu vou falar. Então, foi lá, sentou e contou tudo o que aconteceu. Sim. Então, às vezes, esse contato, né, prévio com a vítima é muito importante, ainda mais nesses delitos sensíveis. Eu acho que o direito penal está caminhando para isso, né? Uma valorização da vítima. Até fazendo um gancho com o que a gente estava falando dos acordos, né? Todos esses acordos aí, a principal vertente é a reparação do dano da vítima. Sim, né? Vamos supor, dano ao erário, a vítima, né? O poder público, né, tem que ser ressarcido dos valores numa NPP, num acordo de transação penal. Se houver vítima, né, a prestação pecuniária, uma indenização tem que ser direcionada para ela. Então, vamos valorizar a vítima, né, novamente, que muitas vezes ficou relegada, né, no processo penal. Isso é muito importante. E agora vamos falar da Camila Silva. Sim. Qual que é o hobby da senhora para desanuviar de tantos casos pesados que a gente sabe que passa na mão da senhora, né? Como é que a senhora faz para desanuviar isso, para poder esquecer, para deletar um pouquinho? Doutora, eu gosto muito assim, de contato com natureza, né? Então, né,
sempre que tem oportunidade, né, de fazer uma trilha, né, ir para alguma cachoeira, né, um ambiente. A gente, né, aqui, né, próximo de Brasília, tem esse privilégio que é o Lago Paranoá, que é maravilhoso. Eu adoro praia, né, gosto de viajar, só que, né, as demandas profissionais e familiares muitas vezes, né, não deixam a gente, né, viajar ou ir para esses lugares com a frequência que a gente gostaria, mas na medida do possível estar em contato com a natureza, né, ou sair para andar de bicicleta num parque, né, ver o verde, ter esse contato com a natureza, eu acho que já dá uma boa descarregada. É minha vibe também. Nossa, eu adoro a natureza. Adoro. Gosto muito. É o que atualmente busco, né, fazer. E para a gente encerrar, a gente queria que a senhora fizesse suas considerações, né, da carreira, alguma mensagem para aquela pessoa que quer ser promotor de justiça, promotora. O que a senhora... Pois doutor. A mensagem que você quer passar para esses alunos, esses estudantes de direitos, né? Essas pessoas que sonham com a carreira no MP. Do MP. É interessante o senhor falar disso, né? Porque muitos, né, alunos, né, no início até da graduação, às vezes até no final, não entendem bem qual é o papel do... O que é o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, a vitrine do Ministério Público é na área criminal, né? A gente vê ali o órgão de acusação, o promotor de acusação. Então, acho que é importante, assim, passar, né, para os acadêmicos, né, que ainda estão ali escolhendo, né, para qual caminho seguir, que a atuação do Ministério Público ela vai muito além da parte criminal e muito além da questão acusatória, né? Se costuma dizer que depois da Constituição de 88, o Ministério Público virou, assim, um agente, né, indutor de transformações sociais. Né? Então, tem uma atuação na área ambiental que é importante, na área da infância e juventude, na área de direitos difusos e coletivos, muito que o promotor de justiça ele não deve, né, ficar trancado no seu gabinete. Ele tem que, né, dialogar com as pessoas, tem que, né, ver quais os problemas daquela comunidade para tentar solucioná-los, né, e buscar, né, essa atuação resolutiva que a gente vinha falando. Então, eu sou apaixonada pelo Ministério Público, assim, não me vejo, né, fazendo outra coisa, assim, no momento. E acho, né, uma carreira incrível, né, como todas, né, as outras do direito, mas por conta, né, dessas garantias, da independência funcional e dessa atuação, assim, nos direitos difusos e coletivos, que é um impacto muito maior, eu acho que dá para se tentar, né, fazer... muita diferença ali na sociedade, né, que o Ministério Público está inserido. E, assim, a minha palavra de incentivo, né, para quem quer se lançar aí na disputa de concursos públicos, a gente sabe que é difícil, né, eu também estudei muito, né, tive muitas... A senhora demorou muito para passar? Deixa eu ver, acho que foram 4 anos que eu estudei. 4 anos, mas contando assim que não foi 4 anos de formado, né? Porque eu me formei, trabalhei um tempo, advoguei, né? Tive todo esse conhecimento, né, de outras áreas para afirmar a posição. Não, eu quero o Ministério Público, é isso que eu quero. E aí foram 4 anos, assim, mas é sofrido, né? Que muitas vezes a gente vê assim as pessoas, né? Muitos expoentes, nossa, estudei, passei em 3 anos, que é o tempo da prática jurídica, assim, mas nesse período assim de preparação foram 4 anos e meio. Teve muitas abnegações, né? Então, assim, a gente acaba, de certa forma, assim, paralisando um pouquinho a vida, né? Para tentar, né, alcançar esse sonho. Mas eu costumo falar, assim, só não passa quem desiste, né? Todos os meus colegas da época, assim, que estudaram, se dedicaram, acabaram sendo aprovados. Em 4 anos, em 5 anos, 6 anos, em 10 anos, né? Não tem um tempo certo, né? E eu incentivo muito. Acho que é todas as carreiras, né, jurídicas, né, defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, delegacia, né, de ser delegado de polícia, eu acho que te traz uma estabilidade, né, que hoje em dia a gente vive em tempos assim muito instáveis, né, então a estabilidade te traz uma tranquilidade para te atuar, né, com essa própria tranquilidade e serenidade, né? E tem uma relevância social, né, perante a comunidade, né? E uma responsabilidade. Olhos, né? E é isso que eu ia até perguntar também, né? Essa cidadã Camila também, né? Porque, assim, a gente vinha até conversando, né? Tem um colega do Ministério Público, né? Então, assim, até dentro da docência a gente brinca muito, né? E os alunos também o respeitam muito, né? Lá na faculdade, porque tudo ele é muito metódico, né? Dentro
Então, assim, parece que ele não consegue se desvencilhar do papel do Ministério Público, né? E é muito mesmo difícil, como cidadão. Mesmo como cidadão, doutor. Porque, assim, o promotor... A gente brinca muito, né? O promotor de justiça, né, eu vejo por mim, assim, por mais, né, que eu até nem gosto, assim, né, de muitos holofotes, digamos assim, mas o promotor, ele nunca vai deixar de ser promotor de justiça, né? Então, assim, todos os locais que ele tá, ele vai ser o promotor de justiça. Então, ele vai ter que ter uma conduta de acordo com o promotor de justiça, até para ter, né, esse respeito social, porque, né, o promotor, né, tem que ser o exemplo. Exato. Né? E esse é mas um ônus, e é verdade. E é um ônus também, né? Então, nos acarreta algumas limitações da nossa vida privada. Eu não posso pegar uma rede social e sair fazendo postagens, assim, políticas nem pensar, né? Mas, assim, né, tem que ter, mas né? até a mesmo conduta... familiares, sob o ponto de vista da periculosidade de eventualmente estar numa promotoria criminal, né? Sim. Então, pô, as pessoas... E essa é uma realidade, né? Tipo, muitos colegas, e eu, inclusive, já tive que andar, né, com apoio, né, de... policial, né, do Ministério Público, por razão de ameaças. Isso infelizmente, tem o ônus e tem o bônus, né? Então, é uma carreira brilhante, mas a gente tem que, né, assumir esse ônus. Mas que, enfim, isso não impede a gente de atuar, né, de uma forma livre, né, conforme a lei, conforme a Constituição. Tem que ser, acima de tudo, corajosa. Né? Exatamente. Tem um colega nosso do Ministério Público que escreveu um livro que eu acho muito... O título é muito pertinente, assim, o Ministério Público na comarca, principalmente comarcas pequenas. O título do livro é O Exército de um Homem Só, porque muitas vezes é uma pessoa ali, é um promotor de justiça que vai tratar, assim, de temas, né? De tudo, e está sozinho na comarca, muitas vezes. Ali, né, na comarca que eu atuo, tenho o privilégio de trabalhar com outros 3 colegas, né, que acaba, né, despersonalizando um pouco, mas na grande maioria dos casos, no interior do Brasil, é um promotor de justiça que vai, muitas vezes, enfrentar facções criminosas, vai enfrentar, assim, o grande poder econômico, né, tipo, em danos ambientais. Então, essas tragédias ambientais que aconteceram em cidades pequenas, era um promotor ali para lidar. Então, é praticamente o exército de um homem só. E, o político, né? Que no interior ainda é mais... Exatamente. Exatamente. Se sente o dono da cidade, né? Se sente o dono. Mas com todas essas considerações, assim, eu sou muito feliz sendo promotora de justiça, né? Não incentivo, né, os acadêmicos, né, a buscar. A promotoria, inclusive, está aberta, né? Se quiserem ir lá conversar, né? Somos todos muito abertos e eu sou muito entusiasta, né? Eu gosto, né, de todo mundo que passa ali pela promotoria, que trabalha comigo, assim, olha, quando sai, fala, espero que tu tenhas tido, né, uma boa impressão do Ministério Público. Feliz, tipo, olha, que bom que eu pude, né, contribuir nessa atuação específica. Né? Muitas vezes a gente não tem o controle do resultado das nossas ações, né? Porque nós não decidimos, não somos poder judiciário, mas eu acho que fazer um trabalho bem feito, né? O que acha certo, né? Em prol da sociedade, isso já traz uma satisfação. Tipo, olha, cumpri o meu papel, né? Estou sereno, que está até o nosso alcance, a gente faz. E, né, o que não temos poder da caneta, né, mas a gente faz o nosso trabalho, né, tenta fazer, né, muito bem feito, com esse olhar humano, que eu acho que isso não dá para, nunca pode se perder, né, enxergar a pessoa por trás do papel, de qualquer denúncia, de qualquer processo que chega até nós. Lidamos com seres humanos, né? Com certeza. Eu falo muito, né, essa geração de novos juízes, novos promotores, né, novos defensores, eu acho que parece que as faculdades moldaram muito, né, vocês, né, nessa área dentro dessa humanização. A gente percebe muito isso, né? Se a gente olhar há 20, 25 anos atrás, né, era muito mais complexo, acho que talvez até impossível a gente estar aqui nesse bate-papo. Sim. Né, com o promotor, com uma juíza, com o juiz, né? Então, era algo assim, parece que existia um distanciamento. E eu sempre falo muito para os alunos, né? Falo, gente... Todos nós formamos, todos são bacharéis em Direito, e depois cada um foi buscar aquilo. Você vai buscar ser advogado, você vai buscar ser um promotor ou uma promotora, você vai ser um juiz ou uma juíza. Cada um está buscando o seu caminho, mas nós sentamos no mesmo banco acadêmico. Então, assim, não tem que ter esse distanciamento. Muito pelo contrário, a gente tem que ter em prol ali da justiça, né, buscar justamente essa humanização, seja em qualquer área. Né? Então, eu fico muito feliz quando tem essa humanização. E aqui, principalmente no entorno, a gente observa tanto em Lusiânia quanto
Estado Ocidental, quanto em Valparaíso, quanto em Novo Gama, né? As juízas, né? Que quase tem uma supremacia, né? A gente está brincando, né? Uma boa parte agora são juízes e promotoras, não, né? Praticamente nos meus quase, sei lá, tem 2013 talvez pode ter sido isso também. 13 anos, né? 13 anos de Novo Gama, eu trabalhei como promotora e juíza. E juíza. Maioria esmagadora. Mesmo saindo um, entrando o outro, saindo um, entrando o outro, esmagador. É uma peculiaridade, assim, no Ministério Público a gente tem uma maioria de homens, né? Se eu não me engano, agora está 60, 40 e poucos, né? A diferença. Mas aqui no entorno, realmente, a maioria são mulheres. E eu acho que, né, a mulher, né, traz um olhar de cuidado que é um pouco inerente, assim, né, à essência feminina, né? Então, tem um olhar diferenciado, né? Sim. Por isso que é importante sempre ter uma composição paritária, né, desses órgãos de cúpula, né, ter a mesma quantidade de homens, de mulheres, porque o olhar acaba sendo, né, diferente, né. Vai chegar uma hora que não vai ter, que a gente fala, não vai ter como, porque a estatística demonstra claramente, né, hoje os cursos de direito, quando a gente eu sempre faço a estatística dos 4 primeiros semestres, 70% são alunas, né? Então, 30% são homens. Então, essa estatística, daqui a pouco, a tendência, né, assim, vamos colocar 10 anos, né, acredito que o próprio judiciário em si, né, acho que a prevalência vai... Agora, como a senhora falou, né? Acho que também na cúpula, lá em cima, também precisa mudar também. Né? Porque acho que não adianta mulheres, só na base estar exatamente. aqui, mas nos cargos dos tribunais superiores, né? A gente observa que... Essa é uma grande discussão bem atual, né? Porque, assim, as pessoas... Concurso público, né? A pessoa assume o cargo. Passei no concurso, mérito próprio. Mas para galgar cargos, assim, de cúpula, né? De relevância dentro de cada instituição, Ministério Público, Poder Judiciário, né? Depende de outros mecanismos, né? Sim. E muitas vezes esses mecanismos podem, enfim, não não facilitar para as mulheres, mas a gente vê na prática que existe majoritariamente o próprio Tribunal de masculino. Justiça, né? Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aconteceu isso, né? Teve uma discussão do... Ciro falou, opa, agora a mulher, né? Então, aí, realmente. Então, assim, se ficasse todo mundo omisso... Seguiria o fluxo. Então, são aquelas ações afirmativas, né? Exatamente. E muitas vezes, claro, né, o olhar que uma mulher vai ter numa situação de um estupro vai ser diferente, um estupro que a vítima é mulher, vai ser diferente, né, do olhar que um homem vai ter. Não que um vai ser melhor que o outro, mas o olhar é diferente. Eu acho que essa pluralidade, né, é muito importante. É importantíssimo. Importante. E eu acho que... Finalizando aqui, a gente está vendo que cada vez mais, que já foi tocado, as mulheres estão, na verdade, não estão só conquistando, não, estão dominando o espaço que era um espaço masculino, principalmente nessa área do direito, né? Porque eu vejo muitas mulheres são mais focadas, são mais determinadas, o homem já é um pouco mais relaxado, né? Por exemplo, se tiver uma festa, tem que escolher entre uma festa e estudar, a maioria vai querer ir para a festa. Mulher, não. Ela focou, ela vai embora. Mulher é determinada. As que eu conheço... Não, e até mesmo porque a gente sempre fala, né? E é verdade, né? Porque vocês têm que estar sempre provando... Exatamente. Aquilo que a gente muitas vezes não precisamos. A gente tem que estar sempre... O senhor falou perfeitamente. Está sempre provando, né? Por que está lá, independentemente do cargo que ocupa. Assim, sou promotora de justiça, mas em muitos casos, né? Até conversando com uma colega esses dias, numa reunião que majoritariamente homens... Quantas vezes nós somos interrompidas, né, no momento que a gente está falando? Isso é uma realidade, independentemente se é promotor, se é juiz. Existe isso, né? A sociedade agora está tendo um olhar, né, para esse lado. Mas acho que, né, caminhamos para um mundo mais igualitário, né? As conquistas das mulheres, né, já foram muitas, né, no último século. O próprio Código Civil, há pouco tempo atrás, tinha, né, previsões assim absurdas em relação, né, à mulher. Em 2002 que mudou. Então, 2002, exatamente. Em 2002 que mudou. Código então, Bevilacqua era complexo essas questões. Era complexo, era o disquite, poder, era o pátrio né? poder, já vendeu o pátrio poder, era tudo poder, assim, né? Então, hoje em dia, né, está tendo, digamos, né, uma reparação histórica. Tá certo, E, doutora, eu quero só fazer até um elogio, porque
teve uma situação, não vou citar o caso, mas a senhora enfrentou um bando de homens sozinhos lá e manteve a posição e foi até o fim, recentemente. Eu achei aquilo o máximo, tá? Eu quero fazer esse elogio, porque eu achei que a senhora peitou todo mundo lá. E a senhora não mudou opinião e não adiantou pressão, não. A senhora foi, e a posição da senhora permaneceu lá. Permanece. É o exército, né, de um homem só. E essa é uma das várias situações que a mulher está só, mulher ou promotor, né, tá, nesse caso específico, acho que era praticamente só homens, né, e ali um lado, né, a promotora, né, de justiça. Mas é isso, que bom, doutor. Fico feliz, né? Esse é o papel do Ministério Público. Temos muitas pressões, né, de todos os lados, mas a gente, né, tem as nossas garantias constitucionais justamente para não sofrer essas influências. Né? Não ser removido, tipo, nossa, o promotor está dando muito trabalho aí, tira ela dali. Não, só saio lá se eu quiser, Verdade, né? Então, verdade. mas é isso, foi muito bom, né, ter participado aqui, né, do podcast, né, agradeço o convite, né, aos doutores, né, estou à disposição, né, também dos acadêmicos, né, se quiserem, né, conversar, saber mais sobre o Ministério Público, né, a promotoria ali de Cidade Ocidental está de portas abertas, né, a todos. E nós também agradecemos. Desde o primeiro convite, a senhora já manifestou que viria. A gente fica muito feliz com a presença da senhora, viu? Ter vindo aqui, ter estado aqui junto com a gente. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra para a gente recebê-la aqui no nosso podcast. Nossa, a honra foi minha, né, pelo convite. E saiba quem puxou a fila, né? Doutor Renato, doutor Rodrigo, são os próximos aí a virem também. Então, acredito que tem em razão do aceite da senhora. De repente ficar naquela... Bacana, que bom. E eu vou trazer o doutor Márcio também. Doutor Márcio, nossa, todos colegas brilhantes, assim, grandes colegas de Ministério Público, né? Temos muita sorte aqui, como eu falei no início, né? Aqui no entorno a gente né, tem uma relação muito boa, né? Entre todos os atores ali do cenário jurídico, né? O relacionamento do Ministério Público com o Poder Judiciário, com a advocacia, é muito respeitoso, né? Todo mundo, cada um fazendo seu papel, né? Mas todo mundo muito respeitoso, atuando com muito profissionalismo. Muita ética. Com muita ética. Muito bacana. E a sociedade ganha, por isso que acho que ficaria um bom tempo ali. Que Cidade bom. Ocidental. Mas é isso. Obrigada, então, pelo convite. Fico honrada. Encerrar aqui.